Abra comigo a sua Bíblia. Open your Bibles with me No livro de Juízes, in the book of Judges, capítulo de número 7. chapter 7. Eu vou ler algumas partes desse texto. I'm going to read a couple verses in this text. O primeiro verso é o verso 2. The first verse I will read is chapter 2. E nós vamos Verse 2. nós vamos pulando juntos os versos. And we'll be jumping to verse. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Verso 4 e verso 6 agora. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali tu provarei. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, quantos homens? 300 homens. Verso 7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Agora versos 13 e 14. Gideão ouve o sonho de um inimigo, e quando a Bíblia diz assim: eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e respondeu o companheiro: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão. Deus tem dado nas suas mãos os midianitas e todo este arraial. Verso 16 e 18. E repartiu os 300 homens em 3 companhias, deu-lhes trombetas e cântaros vazios com tochas acesas, e disse: como eu fiz, como eu fizer, assim fareis. Direis: pelo Senhor e por Gideão. Versos 20 e 22. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E o Senhor tomou a espada de um contra o outro em todo o arraial. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. You may be seated. Eu li esse texto meio que fraccionado, I read this text a little bit in fragments de propósito. on purpose. O livro de Juízes, The book of Judges ele apresenta um tempo de crise espiritual e social em Israel. presents a time of spiritual and social crisis in Israel. Em meio à opressão dos midianitas, In the middle of the oppression of the Midianites, Deus levanta um homem chamado Gideão, God lifts up a man called Gideon, um homem comum, a common man, um homem inseguro, an insecure man, um homem cheio de dúvidas, full of doubts. mas que seria esse homem Yet this man, o homem que seria usado para uma grande vitória. who would be used for a great victory. Deus não precisou de muitos, God didn't need many, mas de disponibilidade, but rather availability, fé faith, e obediência. and obedience. E hoje mais do que nunca, Today, more than ever, o Senhor ele está à procura de corações obedientes. the Lord is looking for hearts that are obedient. O Senhor está à procura de corações dispostos. He's looking for hearts that are willing. Mesmo que o dono desse coração Even if the owner of this heart pareça fraco, seems weak mesmo que sejam poucos or few que tenham essa característica, that have this characteristic that he Deus needs. procura God seeks pessoas people que tenham disponibilidade, who are made available, que tenham fé who have faith, e que sejam and obedientes. who are obedient. Deus realiza algo extraordinário nesse texto que nós lemos. God fulfills something miraculous in this text. Deus faz algo que nenhum
líder de qualquer exército não faria. He does something that any other leader could not do of a group. Os exércitos da terra, The army of the land, eles são medidos pela força bélica they are measured by their physical strength e pela quantidade de soldados que eles and têm. how many soldiers they have. Mas Deus faz algo estratégico But aqui. the Lord does something strategic here. Ele diminui o contingente de soldados He minimizes the quantity of men para mostrar que Ele é quem age, to show that He is the one that moves, para mostrar que o agir e o operar é de Deus. to show that the action and the operation is from God alone. Gideão começa com um exército de 32 mil homens. Gideon starts with 32,000 men. Não é pouca It's gente. not a few people. 32 mil homens. 32,000 men. Um exército poderoso. It's a powerful army, you would say. Eram homens capazes, Men that were willing, preparados, capable, soldados. soldiers. 32 mil homens. 32,000 men. Mas Deus resolve But diminuir God esse número. decides to reduce this number. Ele reduz de 32 mil He reduces it from para 32,000 10 mil. to 10,000. Ainda é muita And it's gente. still a lot of people. Você consegue imaginar Can you imagine uma igreja com 10 mil a pessoas? church with 10,000 É people? mais ou menos assim. It's kind of like O that. exército de Gideão agora tem 10 mil. The army of Gideon now has 10,000 men. Mas Deus olha para ele But God now looks to e him diz assim: Gideão, and says, Gideon, ainda é muita gente. still a lot of people, É muita gente. still a lot of men, É muito a soldado. lot of soldiers. Eu vou fazer o seguinte, And I'm Gideão. going to do something, Gideon. Eu vou diminuir um pouquinho I'm going mais. to reduce it a little more. Eu imagino que Gideão tenha perguntado: Deus, mas para quanto? And Gideon probably asked the Lord, how much, God? De 32 From 32,000 para 10 mil já foi muita gente que to caiu. 10,000, it's a lot of people Agora o already Senhor vem reduced. dizer que quer diminuir mais And now you're ainda. telling me, God, that you're going to reduce even more? Deus disse: sim, eu vou diminuir. And the Lord said, yes, I am. E de 10 mil homens, And from 10,000 men, agora Gideão tem he now has 300. 300 men. 300 soldados. 300 soldiers. A lógica divina, The divine logic, muitas vezes, a lot vezes, of the time, ela contraria a lógica humana. contradicts human logic. A gente vive uma vida na expectativa da nossa lógica. We live our life based off our own A gente logic. tem uma expectativa que é Our expectations relacionada à minha mente, are relative to our own à minha mindsets, our capacidade, own ao capabilities, meu jeito, my own way, da minha my forma. own form of doing Mas Deus tem o things. jeito dele But the Lord agir. has His own way of Deus tem a moving. forma dele He has operar. His own way of E a operating. Bíblia diz em And the Isaías Bible says que in Isaiah operando that Deus, operating God, quem impedirá? who will Eu lack? estou sentindo a I presença feel the dele aqui presence nessa of noite. God here tonight. E mais uma vez, And one more, talvez para nos contrariar, né? maybe to even contradict ourselves, Talvez para nos deixar assim sem saber o que fazer, or to né? leave us without knowing what to do. Deus contraria a lógica divina, a lógica humana. God contradicts human logic. Mas tudo que Deus faz, But everything that God does, eu aprendo que tudo que Deus I faz learned that everything that tem God does, propósito. there is a purpose. Eu vou repetir. I'm going to repeat Tudo it. que Deus faz Everything God does tem propósito. has a purpose. Até o ilógico, Even the logic, aquilo que não é lógico, what is illogic, tem propósito por Deus. there is a true logic from God. E Deus tinha propósito And God had a em purpose diminuir um exército de 32 in mil trying to reduce the men from e agora 32,000, cai para 300 now homens. 300 E men. aí eu me pergunto, And now I ask myself, eu pergunto à Bíblia, I ask the Bible eu rather, pergunto a Deus, I ask God, Deus, por quê? God, why? Para quê? Why? For O what? Senhor pega um exército tão Why do grande you get just a big army e agora like coloca this 300 and now leave it homens. to 300? Deus queria ensinar uma coisa God para wanted Israel. to teach something to Israel. Todas as vezes Every time que Deus vai na minha contramão, that God goes on the opposite hand, the other hand of Ele me, quer me He ensinar uma wants coisa. to teach me Por something. isso, quando você passar por um That's momento na why sua when you vida go through something in que your você life não estiver entendendo that you're not nada, understanding a thing, não estiver entendendo nadinha de you're not nada, understanding nothing of se estiver nothing, confuso, you're se confused, estiver sem saber o que you're fazer, not knowing eu vou what te to dar um do.
conselho. I'm gonna give you some Descansa, advice. Rest. porque Deus está trabalhando. Because God is moving. Descansa, Rest. porque Ele está agindo em Because teu God is favor. acting in your favor. E Deus diminui And the Lord reduces the para man ir to go contra a lógica humana. against the human logic. Deus diminui o número do He exército reduces the men in the army para que Israel so that Israel não se glorie contra Deus. may not boast against God. Olha o que o texto diz. This is what the text says. Que o Senhor diminuiu. That the Lord reduced. Ai, gente, eu estou sentindo I aqui. feel the Lord O here. exército de 32 mil The homens. army of 32,000 E ele men. manda escrever. And he writes down, Escreve aí. write this. Eu mandei diminuir. I also Para reduced. que Israel não So se that glorie contra Israel mim, may not dizendo: boast against me, a minha saying, mão my me own livrou. hand has saved me. Muitas vezes pensamos A lot of time we think que o que temos, that what we have, que o que somos, that what we are, que aonde chegamos, that what we have achieved, que as nossas conquistas, our success, que o nosso sucesso our victories, é mérito nosso. it is our own doing. Eu me lembro que na última aula do encontro de casais que tivemos quarta-feira I passada, remember last Wednesday on our last couples treat, nós falamos muito sobre isso. we talked a lot about this. Nós falamos sobre o que é mordomia, We talked about what is mordomia, stewardship. stewardship. Falamos muito o que é mordomia. We talked about stewardship. E nós, como igreja, And we as a church temos que saber e entender must understand o princípio da mordomia. the principle of stewardship. Se eu aplicar esse If I princípio em minha apply vida, this principle to my life, eu não vou me decepcionar. I won't live disappointed. Se eu aplicar esse If princípio de I mordomia apply this principle of na minha stewardship vida, in my life, eu não vou ficar I frustrado. will not be frustrated. Eu não vou além daquilo I will not try que o beyond Senhor me colocou. what the Lord has entrusted. Eu não vou colocar a minha I will mão not put my hand aonde Deus não mandou where the Lord colocar. has not ordered me Eu to. não vou fazer I will not do aquilo que Deus não mandou eu what the Lord fazer, did not order mas of eu me, vou fazer but I will do aquilo que Deus me ordenou what God has para commanded of me administrar, to administer, porque eu sou mordomo because I am a daquilo que Deus steward colocou of na what minha God has vida. placed in my hands. Então, às And vezes, so sometimes Deus nos enfraquece. He weakens us. Às vezes, Deus enfraquece Sometimes He weakens o seu recurso. your resources. Às vezes, Deus permite Sometimes He permits que a sua força that diminua. your strength will minimize. Às vezes, Deus permite que Sometimes God os recursos will acabem permit that your resources end para fortalecer a sua fé, to strengthen your faith, para fazer você aprender a so caminhar that you com may Deus. learn how to walk with God. É muito fácil subir It's aqui easy to come up here e dizer: vivemos and não say, por vista, we don't live by sight, mas vivemos por fé. we live by faith. Mas é difícil viver pela But fé na it's prática. difficult to live in the Por practice isso, of sabe o by que Deus faith. faz? That's why God, Ele tira o recurso, He removes Ele resources, tira a força, He removes strength, Ele até mesmo permite tocar em He alguma área da minha permits vida sometimes to be touched on para an nos area in my ensinar life to teach me a depender how to dele depend e on fortalecer a nossa and fé no strengthen Senhor. our faith in God. Deus às vezes tira o excesso Sometimes God reduces the access para nos fazer entender to show us que os recursos, that the a resources, provisão the provision from e a God, vitória vem do Senhor. and the victory come from the O Lord. pouco com Deus é The muito. few in God is E a eu lot. preciso aprender And I must a understand depender mais dele. how to depend Porque more ele on tem a Him, resposta because He certa. has the right A response for Bíblia us. diz The Bible tells que o us homem faz that planos, the man makes his own mas a plans, palavra but the certa, word of ela God provém dos will lábios do provide from the Senhor. lips from God. Aqueles que ficam Those that stay, são aqueles que estão atentos. those that remain are the ones that are watchful. Essa era a mensagem que Deus queria passar para This was Gideão. the message that God wanted to give to Gideon. Deus estava dizendo: Gideão, God was saying, Gideon, aqueles que ficarem those that remain são aqueles que estão atentos, are those that are watchful, são aqueles que estão ligados, are those that are turned on and connected. aqueles que ficaram com Gideão Those that remained with Gideon foram os homens que estavam
estavam atentos. were men that were attentive. E aqui eu aprendo algo interessante, Here I sabia? learned something interesting. Que no retorno de Jesus, That in the return of Christ, que na hora do arrebatamento da igreja, that the time of the rapture of the somente church, aqueles que estiverem atentos those that are attentive serão aqueles que vão will ser be those that arrebatados. will be raptured. No momento do arrebatamento da The time igreja, of the rapture of the somente church, aqueles que estiverem those atentos, that are attentive, ligados na palavra, turned on to the word, é que vão ouvir o are soar da those that are última going to trombeta. hear the last trumpet Somente aqueles que sound. estiverem atentos Those that are com o attentive que a palavra de of Deus what the diz, word of God é que vai says ouvir is going to Jesus hear chamar você pelo Jesus seu call nome, you by your porque name, precisamos because you must estar atentos. be attentive. A história de Gideão The story of Gideon e a separação dos 300 homens and the separation of 300 men não é apenas um relato histórico, is not just a historical account, mas a história de Gideão, but the history of Gideon, the story of ela Gideon, aponta profeticamente it prophetically points para o arrebatamento da igreja. to the rapture of the church. Aqui houve uma seleção, Here there's a selection, aqui houve uma escolha, there's a choice here, e a seleção foi feita pelo próprio Deus, and God made this selection. entre milhares e milhares. Millions and millions. Eu vou repetir, I'm going to repeat. não eram poucos It homens, wasn't a few men. eram 32 mil It was homens. 32,000 men. E a seleção aqui foi feita pelo próprio Deus. And this selection was given by God himself. E entre esses milhares And de in these homens, thousands of men, Deus revela um princípio escatológico. God reveals a mystery, eschatological Qual é o principle. princípio que Deus revela? And what was the principle that the Que Lord nem reveals? todos que estão no meio do That not povo everyone among the people serão will escolhidos. be taken. Que nem todos que estão no meio do That povo not all that are in the serão middle of the levados. people will be guilty. Falando do arrebatamento da Talking igreja, about the rapture of nem the todos church, que estão no meio do not all povo that are in the middle estão vigilantes, are vigilant, estão atentos. are attentive. Apenas os atentos, Only attentive. apenas os vigilantes, Only those that are apenas os vigilant. preparados, Only those that are prepared. apenas aqueles que estão Only ligados, those that are connected, conectados, turned on. apenas os Only remanescentes, those that are remnants. eles vão encontrar Those will com encounter Jesus nos ares. Jesus in Você the pode air. adorar a Can you Jesus praise por isso. God for this? Este episódio This episode, é uma sombra profética, it is a prophetic shadow. é um tipo de arrebatamento. It's a type of rapture. Olha para o texto para você ver. Look to the text. Eram 32 It mil. was 32,000. De 32 caiu para quanto? How many did it come down to? 10 mil. De 10 10,000. mil desceu para quanto? 10,000 to how many? 300. 300. Uma separação silenciosa. A silent separation. Por que é uma separação Why silenciosa? was it a silent separation? Porque ninguém ouviu falar da Because no one heard separação. about this separation. Eram 32, It was 32,000, depois aparecem 10 then e 10,000, depois 300. then 300. Uma separação A silenciosa, silent separation, uma separação estratégica, a strategic separation, feita por critérios done by que só Deus conhece. criteria that only God Preparando knows, um povo reduzido, to prepare a small people, mas um povo preparado, but also a prepared mais um people, povo cheio de fé, full of faith, mais um povo cheio de esperança, full of hope, mais um povo ligado, turned povo on, conectado, connected, povo cheio de luz, full of light, povo que está caminhando people that are para a walking vitória to final. the victory of the final time. E assim como Deus escolheu And this is how the Lord chose 300 entre 32 mil, 300 out of haverá 32,000. também um remanescente There will fiel also be a faithful remnant entre as multidões. among the multitudes. Quem são esses remanescentes? Who are these remnants? Eu vou dizer já, aproveitando, e vou pular na frente e vou dizer: And I'll take this opportunity and esses jump remanescentes forward. sou eu e These você, remnants are me and que you. não abriram mão da That have palavra, not opened que hand não of the abriram mão da word. sua fé, That have not opened que hand não of se their venderam, faith. That have not que não sold se themselves. entregaram, That have not given que estão themselves. firmes na That are presença de firm in Deus, the presence of que God. acredita That believe que se Jesus that if voltar Jesus hoje, returns today, você vai subir, you will come with him. porque você é fiel à Because you are palavra, faithful to the word. você é fiel a You are Deus. faithful to God.
Remanescentes são os que vigiam, Remnant of those who are vigilant, os que obedecem, that obey, os que permanecem those firmes, that remain steadfast, permanecem firmes steadfast até o final. until the end. A Bíblia diz lá em Apocalipse, The Bible says in Revelation, aquele que permanecer those that fiel remain até o faithful final, until the end, dar-te-ei a I coroa will da give vida you the eterna. Eu crown estou of vendo eternal coroa sendo life. dada para I você will aqui see crowns antecipadamente. being given to you Tem now. coroa para você, There's crowns for you coroa de prepared. fidelidade, Crowns of faithfulness. coroa por causa da Crowns perseverança, of perseverance. coroa por causa da Crowns fidelidade ao because Senhor of your Jesus. faithfulness to God. Hallelujah. Aqui nesse texto, In this text, no capítulo 7 de Juízes, in the chapter 7 of Judges, houve uma triagem divina. there is a divine selection. Houve uma triagem no capítulo 7. In chapter 7 of Judges. E essa triagem nos mostra que Deus, And this shows that God Ele sempre opera com um povo selecionado. always operates with people that He selects. Ele seleciona, He selects. Ele escolhe, He chooses. Ele aponta. He points. É Ele, He appoints. é ela. It's Him. Porque Deus It's sabe her. quem vai Because permanecer. God knows Se who Deus will é onisciente, persevere. If God is se Ele é onisciente, if He is omniscient, Ele sabe o futuro como He se fosse o knows the passado. future as if E Ele sabe que it was você vai the past. permanecer firme. He knows that you are going to remain Porque você não vai firm. abrir mão da You're sua not going fé. to open hand of your Porque faith. você não vai abrir mão You're do not going to Senhor. open hand of the Lord. E Deus, Ele opera com um povo selecionado. And He operates with the people He hand selects. E isso é uma figura escatológica. And this is a eschatological form. Selection. É uma figura escatológica muito clara do arrebatamento. It is a clear notice of the rapture. Onde só os preparados That only those that are prepared serão aqueles que vão subir. are those that are going to rise. Somente os preparados. Only those that E are eu ainda estou prepared. pregando em Juízes capítulo And I'm 7. still preaching in Judges 7. Preste atenção. Pay attention. Um outro detalhe importante, Another important detail que muitas vezes passa that desapercebido, sometimes goes unnoticed. a escolha dos 300 homens The choosing of the 300 men. no capítulo 7 de Juízes não é coincidência. In chapter 7, it's not a coincidence. É um sinal profético. It is a prophetic sign. De várias formas Deus vem descamando, abrindo os layers, abrindo camadas, Many times God will open up the different layers para nos mostrar vários sinais proféticos nesse texto de Juízes capítulo to 7. show us many different things in this chapter of 7 of Judges. Juízes 7 ele representa o fim de um ciclo de opressão Judges chapter 7 is the sign of an oppressive time. e o começo de uma nova fase de libertação para The Israel. end of this time and a prophetic time that is opening. Aqui no capítulo 7 é Here in iniciada chapter 7, uma fase dos remanescentes de Deus. it shows the remnant of God. E assim também será no dia do And it'll be arrebatamento. likewise for the day of the rapture. Deus concluirá God will conclude um ciclo nesse mundo a cycle in this world. e Ele levantará e Ele And He levará will consigo lift up and bring with Him o seu remanescente fiel, His faithful remnant, como Ele fez com os as 300. He did with the 300 men. Agora, para entrar And now to enter no próximo tempo profético, in this next prophetic time, que é o tempo da consumação, the time of the fullness of the ages, que é o tempo da plenitude dos the séculos. fullness of the ages, Efésios capítulo 1 verso 10 diz: Ephesians 1 verse 10 says, de tornar a congregar em Cristo this plan is to todas as coisas unite at the right na time dispensação da plenitude dos under tempos. the authority of Christ. Everything exists in heaven, Tanto as que estão nos céus everything in heaven como as que estão na terra. and on earth. Deus não erra nem os números. God does not mistake even the numbers. Sabia disso? You know that? Que na sua That in onisciência His omniscience, nem os números Deus erra. not even in numbers He makes O mistakes. capítulo 7 de Juízes Chapter 7 of Judges não é apenas is not just
onde está registrada a história de Gideão. the location of Gideon's story. Mas o capítulo 7 But chapter 7 é onde Deus encerra o ciclo where da God humilhação de Israel ends Israel's e humiliation libera a vitória com poucos homens, and releases victory through mas the homens few cheios de men, luz, but men filled with cheio de light, esperança full of hope, e cheio de fé no and Senhor. full of faith in the Lord. O número 7, The number 7 ele nos lembra que quando Deus fecha o ciclo, reminds us that when God closes the cycle, ele prepara o povo He prepares a people pronto para subir. ready to rise. Quando ele fecha esse ciclo, When He closes this cycle, é como se ele estivesse dizendo: it's almost as if He was eles saying, estão prontos, they are ready, eles estão preparados, they are prepared, como no arrebatamento. as they should be in rapture. E a minha pergunta para você And nessa my noite question é for you essa: is this: você será contado will you be counted entre os 300? among the 300? Obviamente esse número de 300 aqui Obviously, the amount of é uma 300 ilustração. is an E a illustration. pergunta ilustrativa é: And my question você is, será contado will you be counted entre os 300? among the 300? A seleção final de Deus, The selection of the Lord ela foi feita com base em princípios. was given and made in Eu principles. sempre tenho ensinado I've always que taught Deus trabalha com that princípios. God works within E lá vem principles. Deus novamente And there is God com again mais um princípio. with another A principle. seleção final de The Deus, final selection ela é of feita God no princípio da is vigilância. given with people with vigilance. E existe um fato bastante And interessante there's an interesting fact here nesse texto que você já deve in ter this visto. text that you have already seen. Observe Juízes capítulo 7, Observe Judges 7, versos 5 e 6. verses 5 and 6. Se o Jorge puder colocar na If tela, George can put it on the screen diz for assim o us. verso 5: This says, verse 5. E fez descer o povo às águas. So he brought the people down to the water. Então o Senhor disse a And the Gideão: Lord said to Gideon, qualquer que lamber a água everyone who laps the water com a sua língua, with his tongue, como lambe o cão, as a dog laps, esse this porás à parte, you shall set apart. como também todo aquele Likewise, everyone que se who abaixar gets down de joelhos a beber. on his knees to drink. Verso 6. Verse 6. E foi o número dos que lamberam, The number of those who lapped, levando a mão à boca. bringing the water to their mouths. Quantos homens está escrito na sua How Bíblia? many is it written? Quantos homens estão escritos aí? How many? 300 homens. 300 men. E todo o restante And the rest of se them abaixou de joelhos went down on their knees a beber as águas. and drank from the Agora olha lips. para mim e preste atenção. And now look to me and pay A attention. expressão levando a This mão à boca Expression, bringing the water to their mouths, mostra que esses soldados, means that these soldiers, eles não se abaixaram they completamente, did not kneel fully, mas eles permaneceram but they remained atentos, alert, pegando a água com a sua mão taking the water e in their hand vigiando o ambiente while keeping watch, enquanto levava a água à boca. while they brought the water Ao to their mesmo mouth. tempo que levavam a água à boca, At the same time they brought the eles water to estavam their mouth, vigilantes, they were vigilant, sempre olhando para um lado e para o keeping outro. watch from one side Esse to foi o another. critério de Deus This was the criteria para of God selecionar 300 to homens. select the Os 300 que men. levaram a mão à boca, Those that brought the water to já their mouth, sabemos que eram they vigilantes, knew that they were being watchful, homens atentos ao men that were ambiente, attentive, mesmo enquanto men, even if eles matavam a sua sede. they were trying to Eles satisfy estavam their atentos. thirst, they were Isso me still ensina attentive. que, This teaches me mesmo nesse mundo, that even in this world, enquanto eu trabalho, as I work, eu estou atento. I'm still attentive. Enquanto eu estudo, As I eu study, estou atento. I'm still attentive. Enquanto eu estou na faculdade, As I'm in eu estou college, atento. I'm still Enquanto eu estou me attentive. preparando As para long as casar, I am eu preparing estou to get married, I am atento. still Enquanto attentive. comiam, As they lá em ate, Mateus 24 diz, in Matthew 24, comiam e bebiam, eat and drink. casavam-se e davam-se em casamento. They married and Mas joined eles together, estavam but they were atentos, still esperando o attentive, suar da última waiting trombeta. the last sound of the trumpet sing. Em tempos de sede, In times of thirst,
em tempos de cansaço espiritual, times of weariness, spiritual weariness, só os que se mantêm atentos, only those who remain vigilant, vigilantes espirituais, spiritual vigilance, serão aqueles que vão ser are escolhidos. those that will be chosen. Só os que levam a mão à boca Only those who bring the water to their para mouths beber a água, to drink the water, esses serão escolhidos. these will be the chosen ones. Isso aponta para os And crentes this appoints to the que são Christians vigilantes, that are alert, os crentes que vigiam, those that are vigilant, os crentes que não se corrompem, those that do not corrupt os crentes themselves, que não perdem o seu those who foco, do not lose their que focus, não entram em conversa that do not fiada, enter into bad que não ouvem gossip, conversa dos that do not outros, listen to people mas estão chat, ouvindo o que a palavra but de Deus listen diz. to what the word of Isso God é sinal says. de This is vigilância. the sign of being Esses vigilant. estão atentos. These are those that are Esses que agem attentive. assim Those that act é like como os this 300 de are Gideão, like the 300 of bebendo Gideon, água, drinking mas water, não se curvam, but not bending bebendo themselves água, over, mas levando a água na drinking the boca. water but bringing the water to their mouths. Isso quer dizer This means que Deus não trabalha, that God doesn't work, Deus não escolhe God does not choose distraídos. those that are distracted. Viu aí como Deus nos ensina? You see what the Lord teaches us? Deus não trabalha God does not work com quem está distraído. with those that are distracted. Eram 32 mil, gente. It was 32,000, guys. De 32 mil caiu From para 10. 32,000 it came to 10,000. 32 para 10 eram quantos? 22 mil. 22,000 dropped. 22 mil homens distraídos, 22 Antônio. men that were distracted. 22,000 men. Depois de 22 mil, né, After sobraram 10. 22,000 men dropped, there was 10,000 left over. Parece que tudo ficou normal, agora vai dar Saying, certo. okay, you would think everything's going to go right. Deus deu uma olhada, And then God looked, falou assim, esses 10 mil não said, oh, these 10,000, estão com essa coisa toda não. then they're not all that. Aí de 10 mil desceu para 300. 10,000 to 300. Quantos homens eram distraídos agora? 9.700 homens. 9,700 Aí você pergunta para mim, dropped. meu Deus, por que as coisas no reino de Deus And you ask, why são is tão the difíceis? things of the kingdom so difficult? Porque tem muita gente distraída. Because there's a lot of people that are distracted. Tem muita gente distraída, Bianca. A lot of people that are distracted. Tem muita pessoa que não vem aqui na A igreja. lot of people that do not come to É church. porque um distraído, Because one distracted person, em algum momento da sua distração, one moment in their distraction, ele causou vergonha para o evangelho. they caused embarrassment to the gospel. E nem aqui está mais And they're not here anymore. distraído. They're distracted. Deus não trabalha God doesn't work com quem está distraído. with the distracted. Deus sempre vai usar God will always use os que têm discernimento, those with discernment, os que têm foco, those who have focus, os que têm vigilância. those who have vigilance. Eu fico impressionado I'm impressed como Deus tem usado essa igreja, how God has used this church. como Deus tem usado muitos irmãos. God has used many brothers and sisters. Eu fico impressionado I'm impressed o que Deus está fazendo. of what God is doing. Mas eu vou dizer algo ainda But I'll melhor say para você. something better for you. Deus poderia God could estar fazendo muito mais be doing much more se não tivesse tanta gente if distraída, there was not people that were se não tivesse distracted, tanta gente reclamando, if there were not people se complaining, não tivesse tanta gente perdendo o a foco. lot of people losing Não perca focus. o seu foco. Do not lose your Você está indo na focus. caminhada, está indo tão If bem. you're walking well, Aí you're going sempre so vai well. chegar uns 32 mil de There's always Gideão going to be a 32,000 para men tirar a sua atenção. to lose and take away your É a focus. síndrome daqueles que vão com a multidão. Já viu It's isso? those that go with the Não crowd. vá com a multidão. Don't go with the Vá crowds. com a Go palavra. with the word of God. Não siga a maioria. Don't follow the Siga majority. Deus. Follow God. Deus usa a estratégia. God uses strategies. E agora com 300, And now with 300 men, Deus vai usar uma he estratégia uses a strategy here para confundir os to inimigos. confuse the enemies. Porque sabe o que está acontecendo Because aqui you know what is ainda? happening here. Ainda tem uma guerra para vencer. There's still a war to beat. Ainda tem uma batalha para There's lutar. still a war, a A battle batalha to não win. acabou. The battle has not Deus escolheu ended. 300, God chose mas está 300. dizendo, prepara, But they're saying porque tu vai prepare. entrar Because you're gonna go na batalha
do seu for the nome. glory of His name. E agora Deus And now usa God uses uma estratégia strategies para confundir os to inimigos. confuse the enemies. Juízes capítulo 7, Judges chapter 7, verso 16. verse 16 Diz que Gideão says that Gideon não atacou com espadas, didn't attack with swords, mas ele atacou os seus inimigos. but he attacked his enemies. O texto está na tela. Com que, The gente? text says with what? Com With trombetas, trumpets com cântaros with jars, e com tochas. and with torches. Essa foi a arma que Deus usou. This was the armor Trombeta, that God had. Trumpets, Cântaros jars, e tocha. and torches. Diga comigo bem forte. Say it with me. Trombeta, Trumpets, cântaro jars, e tocha. and torches. Eu disse aqui várias vezes And I said this many times, que Deus tem um jeito meio estranho de agir, né? that God has an unusual way of acting sometimes. Deus tem uns negócios meio estranhos, He has né? some things unusual. Deus faz uns negócios meio estranhos, né? He does some unusual things. Eu vou dizer uma coisa para você, você vai glorificar Jesus And por now isso. say something to Você you vai and me you'll praise prometer que vai dar God. glória a Deus, sabe por Promise me quê? you'll praise Him. Porque Deus pega alguém como eu, Because God gets someone Deus like pega alguém me, como você, someone like you, estranho do jeito que a gente é, unusual e as Deus we diz are. assim, é você que eu vou And they say, usar. it's you I'm going to use you. É você que eu vou It's you I'm usar. going to use. É verdade. Alguém já viu algum exército Have you seen an army com cântaro? with jars? Alguém já viu algum soldado indo para a guerra Have you seen a soldier going to war e no seu cinto and on his belt ele tem esse no clip he has it on his clip um cântaro de água, uma vasilha de água? a jar of water? Alguém já viu algum soldado da nossa época Have you seen a soldier in our time indo para a guerra com um pedaço de pau pegando fogo? going to war with a torch? Essa foi a ordem de Deus, This was the command of God, mas era uma ordem but it was a command por conta de uma estratégia because of a strategy simbólica e profética. that was prophetic and symbolic. O que aconteceu aqui? What happened here? Quando o inimigo viu aquelas luzes, When the enemy saw the lights, lembra? remember, Gideão ia lutar contra o exército dos midianitas. Gideon was going to fight against the Midianites. E agora ele está desfalcado com And now 300 he homens. is with these 300 men. E aí quando ele vai para o campo, para o arraial dos midianitas, And when he goes to the camp of the Midianites, quando os midianitas veem aquelas luzes, the Midianites see these lights porque eles estão com tochas na mão pegando fogo, because né? they have torches in their hands, E ouvem todo aquele barulho, and they heard all that noise. o exército inimigo, The enemy, the army of eles the se enemies, confundiram entre si they were confused among themselves, e acabaram se matando and they uns aos killed outros. themselves. Juízes capítulo 7, Judges chapter 7, verso 20 diz assim: verse 20 says, assim tocaram then as 3 companhias as the trombetas. 3 companies blew the trumpets. Pegaram 100 homens, 100 aqui, They got 100 100 aqui men, e 100 100 ali. men there, and another 100 there. Dividiram uma Divided- companhia de 100 por conta dos They 300. divided each company into 300 men, each Assim group, tocaram as 3 companhias as trombetas. and they blew the trumpets E ao mesmo tempo quebraram os cântaros and broke the pitchers, e tinha nas suas mãos, and they held in their hands, na mão esquerda, their, tochas their acesas left hands torches, e na mão direita and in trombeta. their right hands they held the Para trumpets tocarem. to cry out. E enquanto eles tocavam, And once they called out through the e enquanto eles trumpets, quebravam os and they cântaros, broke the eles pitchers, gritavam clamando: they called out, espada do Senhor the sword of the Lord e de Gideão. and of Gideon. E ficou-se cada no seu lugar, And verso every 21, man, in verse em 21, redor do arraial. stood in his place all Então around the camp. todo o exército The entire army deitou a correr, ran, gritando
grito e fugiram. and cried out and fled. Verso 22. Verse 22. Tocando, pois, os 300 as When the trombetas, 300 blew the o Senhor trumpets, tornou a the Lord espada set every man's de sword contra o outro, against his companion e isso em todo o arraial, throughout the whole e o camp, exército fugiu. and the army Sabe o que fled. Deus fez aqui? You know what God did here? Deus pegou aquele número God, that insignificante insignificant amount of e people, confundiu o exército do inimigo. and confused the camp Deus of the enemy. confundiu o exército do midianita He confused the camp of the de uma Midianites forma tão in assustadora such a surprising and que quando frightful eles way, ouviram os gritos, because when he heard those espada shouts, do Senhor e de Gideão, they heard the call, the sword of the exército Lord in dos Gideon. midianitas The army of the entraram em Midianites entered into e panic, começaram a lutar um contra and o they outro. started to battle against Eles one estavam another. pensando They were thinking que eles estavam sendo atacados they were being attacked pelo próprio exército. by this own A army. confusão foi tão grande And the confusion was que so quando eles big ouviram aquele that when barulho, they heard all that eles pensaram que os noise, inimigos they deles thought that their era o enemies próprio exército deles. were the army that fought Sabe o que é against que eu them. aprendo aqui? And what I learned here, Eu aprendo que o segredo da vitória that the secret of não victory está na quantidade, is not in the que o quantity. segredo da vitória The secret of não victory está no poder humano, is not in the human mas o power. segredo da vitória The secret está of na victory obediência is in the divina, obedience em obedecer a voz de and Deus, to obey em the voice obedecer a of God. direção de Deus. Obey the direction Não é of na God. força do seu It's braço, not in the strength of your não é do own que você arm, tem, or not what you não é have, do que você or not pode, what you can do. não é do que você quer, not what you mas want, é o que Deus but pode, it's what God é o que wants, Ele vai fazer. what He wants E nessa to do. noite eu venho liberar And here para I você came esta to palavra. deliver to you. Deus está trabalhando na God tua is vida working hoje in your life para today entregar na tua mão. to give to you in Você your pode estar em hands. número menor, You might have a você few pode estar em número numbers. menor, You might be in mas the o few of exército the que está numbers. contigo é maior. But the army that Maior is é with you aquele que is está greater. conosco. The bigger is one that is with us. Gideão era o menor da casa de seu pai. Gideon was the greatest in his house, Deus não chama was the least in his father's house. aqueles que se acham capazes, God does not call those that think that they are mas Ele capable, chama but He calls aqueles que são those dependentes that dele. are dependent of Him. Eu imagino, Bianca, I que no meio imagine, daqueles 300 homens, Bianca, that in the middle of these eles deviam estar 300 men, dizendo pro they were outro, probably telling one another. cá entre nós, deviam estar conversando, They probably were chatting deviam estar up, falando. talking. Olha, eu não sei como é que vai ser lá Like, hey, I don't não, know how it's gonna go mas over eu acho there, melhor a gente confiar em but I Deus, think we should trust God, porque quantidade a gente não tem, because we don't have a lot of people. arma a gente não tem. We don't have much Você já olhou swords. para o que você tem? If you looked at what you got, Quem sabe um soldado olhou para um e maybe disse a assim: soldier looked at one another. eu tenho uma They tocha. said, hey, I got a torch. Outro disse: eu tenho uma trombeta. I got a trumpet. Outro disse: eu tenho um cântaro. I É got a melhor jar. confiar em Deus. It's better that Deixa I eu trust dizer in para God. você: é melhor você confiar better em that you Deus. trust Se in você não God. confiar em Because Deus, if you don't trust in God, você está perdido. you're lost, man. Você está perdido. It's true. É melhor confiar em Deus. It's better that you trust in God. Sabedoria humana é pouca demais The human wisdom is para a grandeza de Deus. for the greatness of God. Você está lutando forte You're demais fighting very strongly na sua própria força with your own e não strength. está saindo do lugar. Já percebeu You're isso? not leaving your place. Você está cansando demais. You are getting so Está tendo tired. muito cabelo branco muito You're cedo. having too many Está hairs too estressando young. demais. You're too É a sua stressful. força, It's gente. your own strength. Para de lutar na sua Stop força. trying to fight with Pega your uma own strength. trombeta. Grab a trumpet. Pega um cântaro. Hey, grab a jar. Pega uma tocha. Grab a torch. Põe fogo nela. Put some fire E on that diz: thing. é pelo And say Senhor it's by the e God. por Gideão. By the Lord and by Gideon. Eu concluo dizendo: I conclude by saying, fica de pé comigo. stand with me. Come on, Jesus. Oh, eu sinto o Espírito de Deus I aqui. feel the Holy Spirit in this place. Eu sinto o Espírito I Santo de feel the Deus Holy aqui. Spirit Você in pode this adorar place. Can you Jesus? praise God right now? Pelo menos por alguns For a minutos. couple minutes, just Alguns praise minutos. God. Somebody raise their Você sabe hand. por quê? You know why? Porque na tua mão, Because in your hand, Deus colocou três God coisas. has put three Meu things. Deus do céu! my God. Eu disse no encontro de casais Come on, I said que in the Deus tem couples princípio dos retreat that três. God has three Ele principles. colocou na tua mão He três put in your coisas. hands three things. Ele colocou uma tocha com He fogo. put a torch of Ele fire. colocou uma trombeta He put a trumpet. e colocou um cântaro. And he put a jar. Deus está preparando uma God grande is preparing. Meu Deus do céu. Ele está preparando uma grande vitória Come para a on, He's sua preparing a vida. great victory for É your life. hoje, It's gente. today, God. É hoje que você vai It's entrar today that you are going no to enter território do in the territory. Come on,
a Jesus. Somebody praise God. Você está com pouca gente. You have a few people. Você está com pouca You força. have a little strength left. Pouca estratégia A little humana. strategy. Pouco recurso. A little Mas você resources. tem uma tocha. But you have a torch. Você tem um cântaro. You have a jar. E você tem uma trombeta. You have a trumpet. Deus está dizendo: God is saying today. eu ainda tenho a massa. Levanta sua voz Somebody lift up their voice. e adore, porque está chegando a vitória Praise na tua God vida. because the victory is Você coming. pode estar em número You pequeno, might be in a few tem numbers pouca força, and have a few strength mas a left vitória é over. sua. But A the vitória é victory is sua. yours. A The vitória é victory is sua. yours. Levanta sua voz e diga: a vitória é Somebody minha. receive it. Somebody receive Diga: a it. vitória é Say nossa. the victory is Pelo ours sangue de by the Jesus. blood of God. Procure 3 irmãos Look for 3 e brothers diga: a vitória é and say sua. the victory is Pelo yours sangue de by Jesus. the blood of Jesus. A vitória é sua. Ei! Escuta, eu vou orar para a gente encerrar. Aleluia. Você pode até se sentir fraco. You can seem that you're weak. Você pode até se sentir It pequeno. may seem that you are small. Você pode se sentir até incapaz. You may feel incapable. Mas Deus But vê God o que ninguém vê em sees what você. nobody else sees in you. Eu Come vou on. repetir que você não I'm entendeu. going to repeat because you didn't Deus understand. God o que sees ninguém what vê em nobody você. sees in you. Somebody praise God. Aqueles 300 homens, Because those 300 men, eles eram they were insignificantes. insignificant. Talvez Maybe. a Bíblia não diz, The Bible doesn't say mas this. eu começo a But imaginar I start to imagine pela this ilustração do texto. by the illustration of the text. Aqueles ali Those men não eram os engomadinhos, were not não. those that were all spiffy Não eram os up. bonitinhos, All of não. those that were little cute guys. Não eram os riquinhos, não. Not the rich guys. Aqueles ali, Those men. eles não tinham dinheiro. They didn't have money. Tá parecendo Pedro e João It looks like Peter and John subindo a porta do templo going to the temple e house disse pro paralítico: and going to the paralytic eu não man. tenho I prata, don't have silver. eu não tenho I don't ouro, have gold. mas o que eu tenho eu te But dou. what I have for Em nome de you, Jesus, I will give to you. levanta In the name of e Jesus, anda. get up. Levanta Get up e anda. and walk. Tem milagre chegando Get aí. up and walk, people. Eu vou orar. I'm gonna pray. Quando Deus está no controle, When God is in control, quando Deus está no when God comando, is in command, 300. 300 men. Quando Deus está no When controle, God is in the control, 300 300 vale mais do que are worth more 32. than 32,000. Eu amo a Deus por isso. I love God for this. Então vamos orar. Let's pray. Não se preocupe com a quantidade. Don't worry about the quantity. Está faltando empregado na tua empresa? Is there employees missing at your Deus vai job? prover. God will provide. Está faltando vizinho bater na sua porta procurando trabalho? Neighbors are lacking to Deus for vai jobs. prover. God will Está provide. faltando alguma coisa para você? Something lacking for you. Não se preocupa não. Don't worry. É Deus separando It's 300. God preparing the Porque os 300. 300 têm Because qualidade, the 300 have tem quality. espiritualidade They have e tem spirituality. fidelidade They ao have Senhor. faithfulness. Nessa noite, Tonight, e agora eu oro mesmo, and now I pray for you. Deus está levantando God is povo rising up a people vigilante, that are vigilant, fiel that are faithful, e disponível. and that are available. Levanta sua mão. Lift up your hands. Deus está colocando na sua mão God is hoje, putting in your hands tonight. desde aquele que está lá atrás Those that are starting from O way back último que there, está lá atrás, the last one back até quem there, está aqui na frente. even those that are up Deus here at está the colocando tippity top. God is uma saying, tocha, God is giving you a torch, cântaro a jar, e uma trombeta. and a trumpet. Deus está dizendo para essa igreja. God is telling this Deus está church, dizendo para você God is hoje. telling you Usa o tonight, que eu estou colocando na tua use mão, the resources porque eu vou I'm fazer giving você to you, vencer because I will para a make glória you do have a Senhor. victory by Pai, the glory of no God. nome de Jesus, Father, in the name eu of preguei Jesus, a tua I palavra. preached your word. E agora, Senhor, eu oro por And eles, now, Lord, I pray for your para que a children, tua fé seja so that acrescentada, your faith may grow, para que a tua fé seja so that your aumentada faith may grow na vida deles. in their faith, Ele chegou Lord. aqui cansado, They came here weak, desanimado, unmotivated, querendo parar, wanting to stop, querendo desistir, wanting to give mas o up. Senhor está dizendo: But you are saying, não se preocupe, do not worry. é você que eu vou usar, You are the one I'm é going você to que eu vou use. abençoar. You are the one I'm going to bless.
Eu abençoo a vida de I cada um dos bless the teus. life of all of those here. Coloque a sua mão na sua Put cabeça. your hand